Eu não te conheço, mas aposto que em algum momento da sua vida você já sentiu que não tinha saída, que a porta se fechou, que o chão sumiu, que a respiração ficou curta e tudo que você conseguiu pensar foi: por que comigo? Talvez você já tenha olhado para alguém que dizia te amar e, por um segundo, visto um estranho. Talvez já tenha sentido medo dentro da sua própria casa. Se isso já passou perto de você, então essa história não é só minha, é sua também. Antes da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa que não é por mim, é por cada mulher, cada homem, cada pessoa que hoje está calada com medo de falar. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal se essa história tocar você. Não é por vaidade, é porque o algoritmo só empurra para frente aquilo que as pessoas dizem que importa. E quando você aperta esse botão, você diz que histórias como essa precisam chegar em alguém que hoje está no mesmo lugar escuro onde ela esteve. Você ajuda a salvar sem nem levantar da cadeira. Respira fundo agora, porque o que eu vou te contar começa num dia comum. Um dia de sol, roupa no varal, conta para pagar, criança chamando da sala. Um dia que não tinha nada escrito que ia mudar tudo. Mas mudou. E quando mudou, foi tão rápido que nem deu tempo de entender. Só deu tempo de sentir. E eu quero que você sinta comigo, porque só sentindo, a gente entende por que algumas pessoas desistem e outras, mesmo quebradas, decidem ficar. O nome dela é Helena. 34 anos, cabelo preso num coque que vivia caindo porque ela não tinha tempo de ajeitar, mãos com as cutículas gastas de lavar louça e de trabalhar numa pequena loja de roupas no centro. Helena era aquela mulher que sorri com os olhos antes da boca. Miúda, 1,60 m, mas com uma presença que ocupava a sala inteira quando ela entrava. Tinha uma pinta no canto do lábio e uma mania de morder o dedo quando ficava nervosa. Por dentro, carregava um cansaço que ninguém via. Um cansaço de quem segura o mundo para não desabar em cima dos filhos. Você já segurou o mundo assim? Já fingiu que estava tudo bem só para não assustar quem você ama? Então você conhece a Helena mesmo sem nunca ter visto o rosto dela. Ela tinha 2 filhos. O Lucas, de 9, que falava alto e perguntava tudo, e a Ana, de 5, que desenhava corações em todo o papel que via. O pai das crianças era o Marcos. Eles ficaram juntos por quase 12 anos. No começo, Marcos era encantador. Levava flor sem data, ajudava a Cucuia a carregar as sacolas, dizia que ela era a mulher mais bonita do bairro. Só que o tempo às vezes não revela. O tempo desmascara. E o que apareceu com os anos foi um homem que não sabia perder o controle, então controlava tudo ao redor. Primeiro foram as roupas. Essa saia está curta. Depois foram as amizades. Aquela sua amiga não me desce. Depois foi o celular. Quem é que te manda mensagem essa hora? E Helena, tentando manter a casa em pé, foi cedendo pedaço por pedaço, achando que ceder era amor. Você já cedeu pedaço de você achando que era amor? E se fosse com você, até onde você iria antes de perceber que já não sobrou quase nada? A primeira vez que ele levantou a mão, pediu desculpa chorando. Disse que estava nervoso, que o trabalho estava difícil, que nunca mais ia acontecer. E não aconteceu no dia seguinte. Nem na semana seguinte. O cérebro da gente se agarra na esperança como quem se agarra numa boia. Helena se agarrou, mas a boia estava furada. 6 meses depois, veio o empurrão. Depois o grito na frente das crianças. Depois o dia em que ele quebrou o celular dela no chão da cozinha porque viu uma curtida. E cada vez um pedido de desculpa mais bonito, um presente. Eu não vivo sem você. E Helena, com 2 filhos pequenos e um aluguel vencendo, foi somando silêncios. Silêncio pesa, você sabe? Pesa nas costas, pesa no peito, pesa na hora de dormir. Um dia na loja, uma cliente antiga, a dona Sônia, olhou para ela e disse baixo: Filha, homem que ama não te apaga. Helena fingiu que não ouviu, mas aquela frase ficou. Ficou batendo dentro dela como um relógio que não para. Até que numa noite de terça, depois de mais uma discussão por causa de ciúme de nada, Marcos saiu de casa batendo a porta. Helena sentou no chão da sala, com as costas na parede, e chorou sem barulho para não acordar as crianças. Foi ali que ela decidiu. Vou embora. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Porque se eu esperar o momento certo nunca chega. Você já sentiu esse estalo? Esse segundo em que a ficha cai?
E você entende que se você não se salvar, ninguém vai? Ela fez tudo em segredo. Juntou roupa numa mochila, guardou documentos na casa da irmã, falou com uma amiga do trabalho que conhecia um quartinho para alugar. Foi num sábado de manhã, enquanto Marcos tinha saído para jogar bola. Ela não olhou para trás. Colocou as crianças no carro emprestado da irmã e foi. O coração batia na boca, a mão suava no volante, mas pela primeira vez em anos, o peito dela respirou. Sabe aquela primeira respiração quando você sai debaixo d'água? Foi assim. Só que abusador não aceita perder o controle. E ele começou a ligar. Primeiro pedindo volta, depois ameaçando, depois dizendo que ia se matar, depois dizendo que ia matar ela. Helena bloqueou o número. Mudou de rota para o trabalho. Avisou a escola. Fez boletim de ocorrência. Pediu medida protetiva. Fez tudo o que dizem para fazer. E mesmo assim, no fundo, ela dormia com um olho aberto. Porque quem já viveu o medo sabe que papel não segura a porta. Foi numa sexta-feira, dia de pagamento na loja. Ela saiu mais tarde porque ficou fechando o caixa. A rua estava vazia. Só o poste piscando e um cachorro magro fuçando o lixo. O quartinho que ela alugava ficava a 3 quarteirões. Ela ia a pé todo dia, com a chave entre os dedos, como toda mulher aprendeu a fazer. No meio do caminho, o celular tocou. Número desconhecido. Ela não atendeu. Acelerou o passo, virou a esquina e viu Marcos, parado debaixo da árvore com a camisa para fora da calça e os olhos vermelhos. Ele não gritou. Ele sorriu. E tem sorriso que é pior que grito. Você já viu um sorriso assim? Aquele que congela o sangue? Helena tentou correr. Não deu 2 passos. Ele agarrou o braço dela com uma força que parecia que ia quebrar. Disse o nome dela baixinho, como antigamente. Disse que sentia falta. Disse que ela era dele. Ela respondeu que não, que tinha medida protetiva, que ele não podia encostar nela. E foi quando ela viu o brilho. A lâmina. Pequena, de cozinha, mas afiada. O mundo ficou em câmera lenta. O primeiro golpe veio no abdômen. Não doeu. Foi um susto quente, como se alguém tivesse encostado um ferro em brasa. Ela tentou empurrar, gritou, mas a mão dele tapou a boca. O segundo golpe. O terceiro. Ela caiu no chão, e o chão estava frio. Ela contou. 1, 2, 3, 4. No 5, ela parou de contar porque o corpo já não obedecia. Ela lembra do céu. Lembra da lua meio escondida. Lembra de pensar nos filhos. Lembra de pedir a Deus: se você existe, não deixa as crianças me acharem assim. Foram 20. 20 facadas. Peito, barriga, costas, braço, pescoço. Em algum momento, ele parou. Achou que tinha terminado. Largou a faca, olhou para ela no chão e saiu correndo. O cachorro latiu. Uma janela acendeu. Uma vizinha gritou. Helena não se mexeu. Só que o coração dela, teimoso, não parou. E tem hora que o corpo decide viver mesmo quando a lógica diz que não dá. A ambulância demorou 9 minutos. Ela sabe porque depois perguntou. 9 minutos que pareceram 9 vidas. No hospital, os médicos disseram que ela perdeu quase metade do sangue, que a lâmina passou a 2 centímetros do coração, que o pulmão foi perfurado, que o intestino foi lacerado, que era para ela não estar contando nada, mas ela estava. Você acredita em milagre? Ou acredita em vontade? E se fosse com você, deitado no asfalto, você ia escolher qual? Acordou 3 dias depois, com tubos na garganta e dor em cada centímetro. A primeira coisa que viu foi a irmã, com o rosto inchado de chorar. A segunda coisa que ouviu foi que os filhos estavam bem, estavam com a avó. Só então ela deixou a lágrima cair. Foram 8 cirurgias. 8 vezes abrindo e fechando um corpo que só queria descansar. O braço esquerdo perdeu parte do movimento. A cicatriz no pescoço puxa quando ela vira de repente. O intestino ficou com sequela. E tem dias que a dor lembra que ela quase ficou. O trauma veio depois, como sempre vem. Pesadelo toda noite. Medo de rua escura. Medo de som de porta. Medo de homem parado na esquina. Medo de viver. Teve dia que ela quis sumir. Teve dia que pensou que talvez fosse melhor se ele tivesse terminado o serviço. Você já quis sumir? Já achou que a dor era maior do que você? Então você sabe que tem um lugar fundo dentro da gente onde a luz não bate. Só que no fundo do fundo, mais embaixo da dor, tinha outra coisa. Tinha o rosto do Lucas perguntando: Mãe, você vai ficar?
Tinha o desenho da Ana, um coração com as palavras: Sara logo. Tinha a dona Sônia indo no hospital todo dia, levando canja e dizendo: Homem que ama não te apaga e você não apagou. Tinha uma psicóloga do Centro de Referência da Mulher, a doutora Lúcia, que sentava do lado da cama e não dizia se acalma. Ela dizia: Sente. Sente raiva. Sente medo. Sente nojo. Sente tudo. Só não mora aí. E Helena devagar foi saindo daquele endereço. Primeiro, um passo no corredor do hospital. Depois, um passo no quarto. Depois, um passo fora de casa com a irmã do lado. Cada passo doía, mas cada passo dizia: Eu ainda estou aqui. O Marcos foi preso 3 dias depois. Tentou fugir, mas a cidade inteira já sabia. Vizinho viu, câmera gravou, a faca tinha a digital dele. Na delegacia, ele disse que foi por amor, que ela provocou, que ele perdeu a cabeça. O delegado olhou para ele e respondeu: Amor não esfaqueia 20 vezes. A medida protetiva virou processo. O processo virou julgamento. E no dia do julgamento, Helena fez uma coisa que ninguém esperava. Ela foi, com a cicatriz aparecendo na blusa de gola baixa, com o braço na tipóia, com a voz falhando, mas foi. Entrou no tribunal e olhou para ele. E quando perguntaram se ela queria falar, ela levantou. Disse que não ia falar por ela. Ia falar por quem não pôde. Por quem ficou no chão e não levantou. Por quem acreditou no eu te amo depois do soco. Por quem achou que a culpa era da roupa, da curtida, do atraso de 5 minutos. Disse que 20 facadas não mataram ela porque ela tinha motivo para viver. E que agora o motivo dela ia ser não deixar outra Helena no chão. A sentença saiu, 32 anos. Ele não olhou para ela na saída. Ela também não olhou mais. Porque tem gente que a gente precisa parar de olhar para conseguir enxergar a vida de novo. Naquela noite, ela não sonhou com a faca. Sonhou com os filhos rindo. E quando acordou, decidiu: Vou falar, vou contar, vou até onde me chamarem. E chamaram. Primeiro, uma escola do bairro. Ela foi com medo, com a boca seca, com o papel na mão. Subiu no palco pequeno, olhou para 50 adolescentes com o boné virado e disse: Eu levei 20 facadas e sobrevivi. A sala silenciou de um jeito que dá para ouvir o coração. E ela contou. Não para dar medo, para dar nome. Nome para ciúme que prende. Nome para controle que sufoca. Nome para ciclo que parece amor e a cadeia. É. Depois da escola veio o centro de referência. Depois a igreja, depois a empresa, depois outra cidade. A voz foi ficando firme. O braço foi ganhando força na fisioterapia. A cicatriz parou de arder tanto. E o mais louco: quanto mais ela falava, mais ela sarava. Porque dor falada é dor dividida. E dor dividida pesa menos. Teve uma vez, numa palestra, uma menina de 16 anos levantou no final e disse: Tia, meu namorado faz igualzinho. Hoje eu terminei. Teve uma mãe que mandou mensagem: Eu saí de casa depois de ouvir você. Teve um menino que falou: Eu vi meu pai fazer isso com minha mãe e achei que era normal, agora eu sei que não é. Você entende o que é isso? É transformar cada ponto que levaram de você em ponte para outra pessoa passar. Boa. Claro que não é filme. Tem dia que a chuva dói na cicatriz. Tem dia que ela acorda assustada e acha que está naquela rua de novo. Tem dia que o corpo trava e a terapia é o único lugar onde ela consegue chorar. A sequela no intestino exige cuidado, alimentação regrada, remédio caro. O braço não levanta mais como antes. E ela teve que aprender a pentear o cabelo das filhas com a mão direita. O trauma não tem botão de desligar. Mas ela descobriu que coragem não é não ter medo. Coragem é ir com medo mesmo. E ela vai. Toda semana ela vai. Porque se uma pessoa só sair de um relacionamento abusivo por causa da história dela, então cada uma das 20 facadas valeu pra alguma coisa. O clímax da história dela não foi no chão, com sangue na camiseta. O clímax foi meses depois, num banheiro de escola pública, quando uma aluna de 14 anos entrou chorando depois da palestra e mostrou o braço roxo. Disse: Foi meu padrasto, e minha mãe finge que não vê. Helena ajoelhou no chão, abraçou a menina e disse: A partir de hoje a gente vê por você. Ligaram para o conselho tutelar ali mesmo. Tiraram a menina de casa naquela tarde. Hoje essa menina tem 17 anos, está no ensino médio e quer ser policial. Ela manda mensagem para Helena todo mês. Tia, se não fosse você, eu não estava aqui. E é nesse momento que Helena entende. Ela não sobreviveu por acaso. Sobreviveu para ser acaso na vida de alguém. E se fosse com você? Se você descobrisse que a sua pior dor é a ponte de outra pessoa, você ia calar ou ia falar?
Depois do julgamento, a vida não ficou fácil. Ficou real. Helena voltou a trabalhar, mas não na loja. Não conseguia mais ficar até tarde. Conseguiu uma vaga na recepção do Centro de Referência da Mulher, onde ela mesma fez terapia. Lá, ela é a primeira pessoa que muita mulher vê quando cria coragem de entrar. E tem um poder nisso. Quando a mulher chega tremendo com o olho roxo e a desculpa na ponta da língua, Helena levanta a manga da blusa e mostra a cicatriz no braço. Não diz nada, só mostra. E a mulher desaba. Porque cicatriz fala. Cicatriz diz: eu sei, eu estive aí, e eu saí. O Lucas hoje tem 12 anos e diz pros amigos: minha mãe é mais forte que super-herói. A Ana, com 8, desenha a mãe com uma capa. Na capa, ela escreve: minha heroína. Helena olha e ri. Diz: filha, heroína não. Sobrevivente. E sobrevivente que fala, vira semente. Ela aprendeu que perdoar não é voltar. Perdoar é não deixar o ódio morar dentro dela e pagar aluguel. Ela não fala com o Marcos, não quer saber dele. Mas também não carrega ele no peito mais. Tirou. Deu trabalho, foi na terapia, na oração, no choro, no grupo de apoio. Mas tirou. Porque enquanto ela odiasse, ele ainda mandava nela. E ela não deixa mais ninguém mandar. Nem ele, nem o medo, nem a lembrança. Quem manda agora é ela. E quando a tristeza bate, ela faz uma coisa simples. Pega um caderno e escreve o nome de cada mulher que procurou ela depois de uma palestra. Já passou de 200. 200 vidas que mudaram de rota porque ela decidiu transformar a faca em voz. A transformação de Helena não foi virar outra pessoa. Foi voltar a ser ela, antes de começarem a podar. Ela voltou a usar brinco grande. Voltou a dar risada alta. Voltou a dançar na sala com as crianças. E quando perguntam como ela conseguiu, ela responde com uma frase que repete em toda a palestra: não foi a facada que me matou. Foi o silêncio que quase me enterrou. Falar salva. Denunciar salva. Pedir ajuda salva. E se você está ouvindo isso e lembrando de alguém ou lembrando de você, respira. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem lei, tem centro de referência, tem 180 que atende 24 horas, tem gente que acredita em você antes mesmo de você acreditar. E a mensagem que ela deixa é simples, mas é de aço. Amor não vigia. Amor não empurra, amor não prende, amor não corta. Se dói, não é amor. Se te diminui, não é amor. Se te isola dos amigos, da família, do trabalho, não é amor. É cárcere com nome bonito. E cárcere a gente denuncia, a gente abre a porta, a gente sai, mesmo mancando, mesmo com medo, mesmo sem saber para onde ir. Porque do lado de fora tem vida. Pode não ser fácil, mas é vida. E vida é tudo que a gente tem. Se essa história te atravessou, não deixa ela parar em você. Tem gente que precisa ouvir exatamente isso hoje. Tem mulher que está com a mochila pronta e só esperando um sinal. Tem homem que cresceu achando que gritar é ser homem e precisa entender que não é. Tem adolescente que acha que ciúme é prova de amor e vai entrar numa rua escura se ninguém falar nada. Então fala. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. Se você já viveu algo parecido, divide com a gente se sentir à vontade. Se conhece alguém que precisa de coragem, manda esse vídeo. Fala de onde você está assistindo, de que cidade, de que bairro. Porque quando a gente se vê, a gente lembra que não está sozinho no mundo. E pertencimento cura. Conexão cura. E a gente continua junto, um cuidando do outro, uma história de cada vez.